Nesta edição, o programa TV Direitos Humanos fala sobre a situação dos direitos humanos no mundo hoje. E para conversar sobre isso, sobre os principais avanços e desafios que ainda enfrentamos neste campo, eu, Juliano Domingues, e o professor Manuel Moraes recebemos o professor e pesquisador da área do direito, Wagner Arandas. Começa agora o programa TV Direitos Humanos. O TVDH é uma iniciativa da Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos Dom Helder Câmara, produzido por estudantes de jornalismo do projeto de extensão EduComDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o MST, o Centro das Mulheres do Cabo e o Centro de Cultura Luiz Freire. Desde a elaboração da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, o mundo vivenciou muitos avanços na proteção e garantia desses direitos. No entanto, ainda enfrentamos desafios enormes, como a discriminação, o encarceramento em massa e as crises humanitárias. Como conciliar os avanços obtidos até agora com as dificuldades que persistem? Hoje vamos examinar alguns dos principais desafios e discutir como podemos continuar a avançar na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Para isso, professor Manuel, a gente agradece a presença do professor Wagner Arandas. Muito obrigado pela participação, professor Wagner. Também agradeço, Juliano. Agradeço também a Manuel pelo convite. Amigo, obrigado. Então vamos lá, Wagner. A gente nesse primeiro bloco, a gente contextualiza, embora, Manuel, o tema seja recorrente aqui, a discussão sobre essa evolução dos direitos humanos, mas vamos pensar sobre os direitos humanos hoje. O que é que a gente poderia dizer sobre esse tema que é tão amplo, né? Mas como é que você poderia resumir o debate sobre direitos humanos hoje? Quais são as principais pautas que envolvem esse debate? Hoje vem se debatendo muito a questão relacionada, inclusive, aos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, que seria uma agenda para ser cumprida até o ano de 2030, que já está aí na porta, mas de qualquer modo ela vai estar baseada em 3 pilares, que estarão eles associados ao desenvolvimento social, a questão da manutenção do meio ambiente e a questão econômica. E eles acabam, dentro dessa estrutura, acabam englobando ali em 17 pontos, 17 objetivos para esta pauta. Há também discussão sobre alguns possíveis que venham se agregar ao longo do tempo, mas a ideia é que esses objetivos são eles transgeracionais. Não vai se encerrar conosco, diz respeito também às garantias futuras, daqueles que ainda irão nascer, por exemplo, e estes também vão dar continuidade a esses avanços. Professor Manuel, quando a gente pensa em direitos humanos, pensa muito a partir dessa perspectiva histórica, Mas, reforçando a pergunta, o que dizer sobre direitos humanos hoje? É a atualidade do debate. Quais são as principais pautas, na opinião do senhor? Eu acho que o professor trouxe, Wagner, uma perspectiva importante, que é a ideia de indução, Então, a ONU, com essa agenda, ela vai induzindo a perspectiva de fortalecimento de pautas. Agora, nós temos uma situação que eu vou trazer, que é a crise, A partir do 11 de setembro, os Estados Unidos pautou uma certa mudança de chave, muito perigosa na agenda dos direitos humanos, quando estabeleceu uma legislação, e nessa legislação é possível, legalmente, praticar determinados atos que eles chamam que não são tortura, mas que qualquer leigo sabe que é tortura. Então, a partir daquele momento, a criação de Guantánamo e uma série de outros mecanismos, o mundo vai assistindo um certo desmoronamento, por assim dizer, desse sistema que surgiu pós-Segunda Guerra Mundial. Quando a gente pensa no Conselho de Segurança da ONU, não conseguindo responder a um conflito como esses que a gente está assistindo hoje, porque na prática os 5 países vetam, ou quando não vetam, fazem acordos e esses acordos não geram uma resolutividade. E quando gera uma resolutividade, a resolutividade é dito que não tem implicação, não é vinculante. Então isso gera uma situação no mundo de perplexidade, porque a ONU era para ser o anteparo dos direitos humanos, o anteparo da dignidade humana. Nós temos milhares de crianças sendo assassinadas no conflito de Gaza e Israel. Nós temos uma situação muito grave em outros países, outros conflitos, isso falando de uma forma muito geral, e a gente não vê uma reação à altura, capaz de fazer com que esses conflitos efetivamente cessem.
E a gente observa, né, professor Wagner, questionamentos em relação à Organização das Nações Unidas, como o professor Manuel falou, não apenas em relação aos conflitos, mas, por exemplo, vivenciamos agora recentemente questões relacionadas à pandemia e nessa onda de desinformação, novos fluxos comunicacionais, passou-se a se colocar em xeque a autoridade, né, da OMS ao lidar com essas situações. Como é que a gente pensa, né, o contexto da defesa dos direitos humanos a partir dessas suas organizações-chave, e aí principalmente a ONU, nesse, né, fluxo informacional, né, nessas guerras de narrativas, quando a gente pensa a defesa dos direitos humanos hoje? Sim, é interessante, inclusive, essa provocação, né? Até porque a gente vai observar, dentro de um contexto de uma formação, por exemplo, dentro do jornalismo, nós vamos ter alguns mecanismos, entre eles a própria ideia da ética do profissional em formação no curso de jornalismo e até do próprio profissional em sua atuação no dia a dia. E isso acaba que fica esquecido diante de muitas informações que a gente tem acesso, né? Pensando nas fake news. Dentro desse contexto da fake news e dessas conexões, inclusive do que foi dito por Manuel, a gente vai observar que existe uma série de assimetrias, inclusive de como se tratam as narrativas. Muitas vezes a gente vai observar que certas violências, inclusive, acabam encontrando respaldo nessas divulgações de WhatsApp, baseadas em fake news, que, de certo modo, legitimam ali, inclusive, a violência. Muita gente vai ali, né, diante do atual conflito que nós vamos ter em Gaza, né, nós vamos ter ali pessoas, durante muito tempo, inclusive, legitimando, dizendo, não, deve acontecer isso mesmo, afinal de contas, Israel está combatendo terroristas. E aí acaba tirando ali, inclusive, qualquer razoabilidade e legalidade dentro desses conflitos, né? Ao passo que a gente vai ter bombardeios a escolas, ambientes ali que, embora possa até tentar trazer a narrativa de que encontravam-se terroristas naquele local, de qualquer modo você não vai bombardear um local, mesmo que tenha, os terroristas estejam utilizando como um escudo, você não vai bombardear um ambiente em que vai se encontrar ali várias crianças. O mesmo foi feito em hospitais. E, bem, a gente vai, como foi dito por Manuel, esse anteparo que seria representado pelas Nações Unidas, ele acaba não funcionando porque ele realmente não tem poder de imposição, né? Não vai ter aquela ideia do enforcement. A ONU ela não tem um poder para parar e, enfim, colocar uma ordem nesse espaço, até porque vai ser barrado por alguns dos países que fazem parte ali do Conselho de Segurança. E a gente tem, né, professor Manuel, um histórico de uma postura de determinadas potências de confrontar a própria autoridade da ONU, né? De que maneira o senhor avalia esse tipo de comportamento reforçado ao longo do tempo, né? Quer dizer, já há algumas décadas da implementação da Organização das Nações Unidas, o contexto é outro, no sentido da percepção da sociedade em relação ao papel da ONU, né? De que maneira a sociedade costuma perceber a ONU nesse debate sobre a efetivação dos direitos humanos? A ONU é tão importante que nesse momento que todos os telespectadores estão assistindo esse programa, a ONU é responsável pela sobrevivência alimentar de 70 milhões de pessoas no mundo. A ONU tem atuações humanitárias que resgatam pessoas que estão sendo retiradas do oceano, né, em funções de crises humanitárias de migração, crises de fronteira, campos de refugiados, que são uma atuação humanitária, né, que está dentro do campo do direito humanitário. Então a ONU é uma instituição muito abrangente, muito ecumênica, né, porque você tem o Cruz Vermelha, Crescente Vermelho, que atua nas duas fronteiras, né, das grandes religiões do mundo, o cristianismo e a religião islã, e consegue dialogar, consegue entrar nessas fendas a partir da diplomacia e reconstruir significados. Agora, isso não é o suficiente. O que nós estamos vivendo hoje é uma escalada de xenofobia na Europa que talvez pré-Segunda Guerra Mundial. Você veja que teve um assassinato terrível de uma criança que foi esquartejada, enfim, uma morte horrível na Inglaterra, e o assassino que se tem por investigação, né, que se acusou, ele tem um nome árabe, mas ele é nascido na Inglaterra, um britânico, tecnicamente é um britânico. Mas as fake news se espalharam pela Inglaterra dizendo que o rapaz era um migrante. Isso criou uma onda
de violência na Inglaterra tão absurda que a população teve que ir para a rua para defender os hotéis ou os centros que têm imigrantes e refugiados na Inglaterra. Tal é a violência que está acontecendo na região. Outros países, né, a gente encontra essa coisa da xenofobia com muita força, né? E o que a gente precisa perceber é que o direito de imigração é um direito humanitário, um direito básico, e que a ONU vem encontrando dificuldade porque os países, né, como eu dizia, cresce nessa geopolítica um pensamento mais estreito, um pensamento extremamente populista e nacionalista, porque quando essas duas variáveis, né, se juntam, a gente já viu o que é que dá. Dá governos fascistas, governos reacionários, e isso vai, digamos assim, diminuindo aquilo que é o ideal, né, da defesa da dignidade dos direitos humanos, da pessoa humana, tão bem definidos na Carta das Nações Unidas. Então, a gente hoje não é um confronto com a ONU, na verdade a ONU representa aquilo que eu não quero mais. Há um esgotamento, e essa erosão é muito perigosa. Agora, alguma coisa precisa surgir. Ou a ONU vai ser reformada, ou esses mecanismos passam a ser mais aperfeiçoados, ou a gente capacita mais, né, a sociedade para entender esses mecanismos. O TVDH é um instrumento, né, em parceria com a Unesco, e por isso que a Unesco tão fortalece e incentiva que aconteça, para que a gente possa disseminar um pouco dessa cultura de paz, essa cultura de vida que a ONU representou na sua fundação. No próximo bloco a gente vai voltar a esse assunto, ou seja, dessa mudança, sobretudo geopolítica no mundo, né, desde a criação da ONU até agora, e como isso se reflete na defesa dos direitos humanos. E no próximo bloco tem também a reportagem de Cecília Belo, com produção de Marcelo Dantas, em que ela fala sobre as mudanças geracionais na militância pelos direitos humanos. A gente volta no instante. Muitos jovens brasileiros são ativistas. Desenvolvem ações e experiências em áreas como meio ambiente e direitos humanos. Um deles, aos 22 anos, Almir Nayara Moga, então líder do povo Paeté Suruí, criou o plano de 50 anos do povo Suruí para proteger sua cultura e território. Em 2008, seu ativismo levou ao mapeamento geográfico do território na plataforma Google. Jovens da etnia produziram imagens, mídias e um mapa 3D com informações da floresta. Hoje, sua filha Chay Suruí, representante dos povos originários, e muitos outros jovens brasileiros usam sua voz para fazer a diferença. Os ativistas de direitos humanos são essenciais, segundo o ativista pela educação e membro do Centro de Cultura Luiz Freire, Rogério Barata. Na verdade, a garantia dos direitos, ela implica, sobretudo, em ter políticas públicas. E ter políticas públicas, né, que avancem efetivamente, né, nos novos direitos, que os direitos não são estáticos, são dinâmicos. Políticas públicas e as questões das práticas, das atitudes, isso é uma mudança cultural. Né? Ou seja, é todo um trabalho que se faz, né, tendo uma política como referência, e o que é que se faz então com essas políticas? Para que elas sejam materializadas como direito, é preciso que haja exatamente os ativistas e as ativistas, fazendo com que isso pertença ao campo, ao horizonte de significação das comunidades, das pessoas, para que possam então ser efetivadas e vivenciadas. A ativista do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, Ingá, explica que o olhar fresco da juventude enriquece a militância e o debate. Quem está mais recente nesse mundo tem também um olhar mais fresco para perceber as suas contradições, perceber aquilo que não pode mais ser sustentado e que precisa ser transformado. Então, a importância desse envolvimento e a importância desse estímulo na juventude diz respeito à própria importância da juventude poder ser juventude, poder ser quem chega para contestar, poder ser essa juventude que protagonizou ao longo da história momentos políticos decisivos de insubordinação. De acordo com uma pesquisa da empresa norueguesa Meltwater, no início de 2024, 66% da população brasileira utilizava mídias sociais. Devido ao seu grande alcance, essas plataformas tornaram-se importantes espaços para debates sociais e militância. O escritor e ativista Ivan Moraes destaca que, apesar do alcance das plataformas, alguns cuidados são necessários. O algoritmo
ele te alimenta com o que tu queres ouvir e ele te cerca de pessoas que concordam contigo, ele dá muitas vezes a impressão de que a gente está sendo muito ativo quando a gente está sendo pouco ativo. E essa é uma impressão que me preocupa. Eu entendo que as mídias sociais, a internet como um todo, é fundamental e pode ser um grande mecanismo de aglomeração de pessoas e de entendimento sobre direitos, mas é preciso que isso seja visto com cuidado, com cautela. São mecanismos que têm um viés, não são mecanismos em que nós estamos no mesmo patamar. Então, isso é complicado. É importante que a gente utilize da melhor forma possível as mídias sociais e para que elas podem servir, por exemplo, para organizar nosso grupo, para que a gente possa se comunicar com os nossos, para que a gente possa repercutir informação, para que a gente possa marcar, combinar quando é que a gente vai se reunir ao vivo para conversar. Repercutindo, né, continuando ainda no tema, mas a partir de outra perspectiva, vamos falar sobre essa questão da mudança, não somente das bandeiras, né, dos novos desafios que surgem ou que se tornam ainda mais desafiantes, mas também a mudança do perfil, digamos assim, da militância dos direitos humanos. E aí a gente pensa, vou começar pelo professor Manuel, depois professor Wagner, quando a gente pensa no mundo, no contexto do surgimento da ONU e dos anos, né, subsequentes e o mundo hoje, muita coisa mudou, né, professor Manuel, embora haja algumas semelhanças, como o senhor próprio mencionou no bloco anterior. Mas muita coisa mudou, a gente tem um mundo muito mais fragmentado, do ponto de vista do debate de ideias, né, digamos assim, enquanto que antes havia uma efetivação de um mundo, né, bipolarizado ali. Eu queria que o senhor nos ajudasse a refletir, né, sobre essa mudança contextual. Que pontos o senhor destacaria como fundamentais dessa mudança, né, da geopolítica que acaba interferindo no debate também sobre direitos humanos? O primeiro momento é que nós estamos vivendo uma mudança do paradigma do que foi o antigo a Guerra Fria para um mundo multipolar, né? A presença da China e de novos centros econômicos, né? Novas produções de conhecimento e de tecnologia tem meio que promovido talvez uma nova fronteira de poder, né? Ou seja, aquele mundo baseado na Rússia e Estados Unidos, ele tende a ser substituído por novas corporações de países, né, novos grupos de países, como por exemplo a Ásia, que tem se tornado, né, uma máquina de produção. Tanto que na pandemia, quando houve a parada, né, da economia chinesa, todo mundo parou, porque a China hoje é como se fosse um motor da economia global. Então, a China, ela entra de forma efetiva no cenário mundial e entra na perspectiva dos direitos humanos. E a China está também fazendo encontros bilaterais, multilaterais, com vários países para tentar, a própria China, entender essa agenda dos direitos humanos. Porque a China, como a Rússia e outros países, sempre participaram na perspectiva dos direitos planificados. Então nós temos na declaração, por exemplo, uma divisão visível. Os direitos liberais, que são os direitos civis, políticos e econômicos, e os direitos de natureza social. Esses direitos sociais são desse eixo, né, socialista, que no mundo, no contexto da Guerra Fria, estava muito marcado por uma perspectiva ainda de socialismo real, que era uma visão, digamos assim, ditatorial, né, ou marcada por uma burocracia de Estado. E a China parece que está conseguindo superar esse mecanismo, dialogando com um tipo de capitalismo de Estado que viabiliza, né, uma produção, mas que também, ao mesmo tempo, consegue gerar um certo tipo de prosperidade para a sua comunidade. Mas está também buscando, com isso, corrigir alguns erros, né, em relação ao meio ambiente. Hoje a China está produzindo... Tudo na China é gigantesco, né? Então eles estão... são 300 cidades esponja, né? Cidades que vão ter características muito mais... estão tentando reflorestar o deserto, né? Então a China está fazendo um trabalho que é monumental. Agora isso é invisibilizado no contexto mais global, porque a gente ainda tem aquela coisa da Guerra Fria, ainda tem esse medo da China, essa preocupação com o que isso vai representar. A nova rota da seda, né, que a China está propondo, que é um grande projeto que envolve muito investimento, pode ser um novo patamar de desenvolvimento global.
mas se não tiver associado aos direitos humanos, podem ser também uma nova derrocagem do que foi o Plano Marshall no passado e tudo. Então, direitos humanos sempre é um tema muito sensível, porque ele precisa de olhares mais, né, amplos e críticos. Professor Wagner, a partir do que o professor Manuel falou, eu acho que a gente poderia dizer que a vida de quem milita em prol dos direitos humanos não é fácil, seja lá onde for, não é? Não é fácil nos Estados Unidos, mas também parece que não é fácil, por exemplo, na China, na Rússia. E aí eu pergunto, como pensar, né, direitos humanos nesse contexto, por exemplo, de BRICS, né, o debate sobre direitos humanos nos BRICS. É possível, quer dizer, está lá a discussão sobre direitos humanos? Sim, também, claro. Inclusive, você tem que ter o desenvolvimento acompanhado do contexto da segurança alimentar, da promoção das igualdades, né? E como foi dito por Manuel, dentro desse contexto onde a gente reconstrói, né, uma Guerra Fria, trazendo inclusive novos personagens, novos players para esse processo, a gente acaba tendo ali a potencialização de certos espaços, certas economias, da gente pensar a possibilidade de ter uma organização inclusive de países que eram tidos e foram estudados como aqueles já desde a década de 70 como economias dependentes, né? São esses que passam a assumir uma outra forma de protagonismo. E mais uma vez, como foi dito por Manuel, mas se isso não for pensado de uma forma equilibrada, a gente vai potencializar muito mais todos os danos sociais que são provocados dentro de um sistema mais agressivo, né? Dentro de um sistema mais predatório. E, além disso, até Manuel Moraes, eu conheço há bastante tempo, né? Nas nossas militâncias na sociedade civil organizada e também no ambiente acadêmico, e até as próprias ONGs, né? Elas vão ter uma outra formatação, um outro tipo de desenvolvimento, muitas vezes usando como fomento órgãos que estão dentro desses espaços, inclusive de BRICS, né? Para, inclusive, pensar o direito de uma forma, pensar os direitos humanos de uma forma diferente, né? Conseguindo trazer essas mudanças em suas potencialidades dentro de uma sustentabilidade, né? Nesses espaços, não só dentro do elemento econômico, mas dentro de novas políticas que precisam, inclusive, ser reafirmadas. No próximo bloco a gente vai falar mais especificamente sobre fluxos migratórios, porque independentemente do país ou sobre qual eleição para qual presidente de qual país, normalmente o assunto acaba sendo esse, seja na Europa, seja nas Américas. A gente vai falar sobre isso no próximo bloco. E no próximo bloco tem também o quadro Fala Povo. Bianca Santos levou para as ruas a pergunta: quando você ouve falar em direitos humanos, o que é que lhe vem à cabeça? A gente confere as respostas já já. Estamos de volta com o terceiro bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição fala sobre os direitos humanos no mundo hoje. Agora vamos ouvir o que dizem as ruas. É hora do quadro Fala Povo, com Bianca Santos. O mundo vem enfrentando desafios e mudanças nas mais diferentes esferas, em especial as que dizem respeito às questões humanitárias e de justiça social. Nesse sentido, a defesa dos direitos humanos é um pilar essencial para garantir respeito e dignidade para todos. A sociedade em constante evolução precisa, portanto, refletir diariamente sobre o real significado e importância desses direitos em nossas vidas. Direitos que partem de uma série de princípios, entre eles a igualdade, liberdade, garantia e proteção contra abusos e discriminação. Ao refletirmos sobre os direitos humanos hoje, é importante considerarmos como eles são compreendidos, vivenciados e aplicados em diferentes contextos, e de que forma podem ser fortalecidos para enfrentarmos os atuais e futuros desafios. Pensando nisso, o TVDH foi às ruas para perguntar: quando você ouve falar em direitos humanos, o que lhe vem à cabeça? Quando você pensa em direitos humanos, o que te passa na cabeça? Que é um direito voltado para todo mundo e não apenas para um grupo, e que serve também como uma forma de igualdade entre as pessoas, entre gêneros, raças, entre todas as diferenças. Muitas vezes a gente pensa que vai beneficiar
aquela classe que está mais envolvida ao crime, né, às coisas erradas, mas os direitos humanos ele tem que vir para realmente beneficiar as pessoas que estão do lado correto, que buscam a verdade, né, buscam a justiça. Então, espero que realmente tenha esse lado do benefício ao cidadão de bem, né? De beneficiar aqueles que realmente estão do lado da verdade, né? Eu penso que direitos humanos é para todo mundo, não é só para as pessoas que vivem no crime, mas como o cidadão como um todo. Pessoas de bem e também as pessoas que vivem no crime, né? Já que é um direito humano, então tem que abranger todos os humanos. E agora eu quero ouvir vocês, né? Vocês estão na militância diariamente, estão também na sala de aula, trabalhando com temas, né, ou diretamente relacionados ou correlacionados ao debate sobre direitos humanos. E aí a minha pergunta para vocês é a mesma do Povo Fala. Quando vocês ouvem, né, o semelhante do Povo Fala, quando vocês ouvem os alunos ou as pessoas na rua falarem sobre direitos humanos, normalmente vocês percebem qual entendimento, qual é a percepção de uma maneira geral sobre a sociedade quando o tema é esse, sobretudo quando a gente pensa nos debates mais atuais que estão aí, né, na ordem do dia, professor Wagner. Muitas vezes, né, que chega para a gente diretamente, são as questões relacionadas, por exemplo, a um apontamento crítico, entendendo que os direitos humanos eles protegem bandidos, né? Seriam basicamente esse tipo de abordagem em que muitas vezes a pessoa se sente preterida, né? Muitas vezes vai acreditar que o bandido vai ter mais garantias do que ela, mas de qualquer modo, aos direitos humanos cabe, na realidade, a garantia e a proteção de todas as pessoas, independente, enfim, seja o bandido, que seja ele punido de uma forma justa, né? Não seja submetido à violência institucional. Caso contrário, até a gente nem poderia pensar numa ressocialização, né? Se eu tiro o próprio caráter de humanidade desse indivíduo, e lógico, talvez seja até um grande reflexo das pessoas e um atestado de que as garantias e os direitos humanos dela também não estão sendo cumpridos, né? Se há uma insatisfação em relação a isso, é porque ela também se sente ali desprotegida e precisando de um amparo. Aí, por um outro lado, também chegam aqueles debates, muitas vezes dentro de sala de aula, até em outros espaços, né, das nossas vivências em comum, de pessoas que pensam nos direitos humanos a partir de uma potencialização dos direitos das mulheres, né, para uma igualdade de gênero, questões relacionadas às garantias, né, do público LGBTQIA+, né, APN+, e são esses diálogos, né, ou seja, daquela ideia o que resume é que há sempre essa ideia do atendimento, de se sentir pertencente aos direitos humanos, seja na sua negação, seja naqueles que vão reconhecer que certas garantias estão ali também para essas pessoas. Ainda há, professor Manuel, muita incompreensão a ideia, em relação à ideia de direitos humanos, na sua opinião, ou não? Eu acredito que a gente ainda tem no Brasil, os direitos humanos, existe um pesquisador chamado Viola, que eu acho muito interessante a percepção dele sobre como as pessoas entendem direitos humanos. E ele foi vítima da ditadura militar e ele dizia o seguinte: olha, os direitos humanos chegaram no Brasil com as baionetas da ditadura militar, porque o golpe se deu na lógica do discurso do Estado para defender o Brasil do comunismo, do que seria então o discurso é todo baseado nos direitos humanos. Os Estados Unidos fizeram grandes intervenções internacionais na América Latina em nome dos direitos humanos. Então, os direitos humanos é uma grande confusão, né? Porque parte da esquerda vê os direitos humanos como uma agenda liberal, portanto não marxista, portanto eu não tenho adesão a essa agenda, porque é uma agenda americana, e parte dos liberais não se comprometem com essa agenda porque entendem uma agenda de esquerda, porque pensam que os direitos sociais, portanto, são revolucionários. E de certa forma são, mas todos eles, né? Então, a perspectiva global, a partir de 68, quando se criou o conceito de PIDESCs, né? Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, foi uma forma brilhante, né, da diplomacia de aglutinar esse potencial dialético, né? Então, hoje a gente não fala mais de direitos humanos, a gente fala de direitos humanos, econômicos, sociais, culturais, que é a agenda da ONU, numa perspectiva de indução, de gerar educação, saúde, né? Não dá para a gente pensar direitos humanos a partir só dos direitos civis e políticos. Ou na academia a gente tinha aquela visão geracionista, né? E agora a gente tem uma lógica dimensional dos direitos humanos.
eu me filio a essa perspectiva dimensional, porque a gente percebe que no mesmo tempo em que a gente está vivendo, né, por exemplo, o avanço das tecnologias, o avanço da possibilidade do homem, né, ir na Lua, explorar novos recursos naturais, a inteligência artificial, parece que a gente está vivendo um novo mundo, né? Mas ao mesmo tempo que esse novo mundo mágico surge, nós temos ainda trabalho infantil, nós temos ainda a prostituição no sentido mais vil, nós temos o processo de aviltamento das crianças, né, de exploração sexual. Então, isso é um paradoxo que a gente precisa superar. E aí um ponto que eu gostaria de trazer aqui, porque ele costuma aparecer como central no debate, por exemplo, de eleições presidenciais, mas não apenas nas eleições presidenciais. A gente tem observado isso de uma maneira mais ampla, né, nas redes sociais digitais, que é a questão relacionada à discriminação, fluxos migratórios, a discriminação contra os migrantes e tal. Queria perguntar então ao professor Wagner de que maneira, né, esse debate, né, o debate sobre os fluxos migratórios e o preconceito em relação, que é uma questão histórica, né, Manuel? A gente já tratou disso daqui em outros programas, de que maneira esse debate ele se insere nesse contexto de uma discussão sobre os direitos humanos hoje, né, e o entendimento que muitas vezes acaba se manifestando de que está se perdendo determinado benefício porque o estrangeiro toma o meu emprego ou que vai ocupar o meu espaço, e a gente observa isso de uma maneira muito recorrente. Esse, a gente pode dizer, é um dos grandes temas do debate sobre direitos humanos hoje? Inclusive, eu acho que esse é um dos grandes temas que vai ter uma grande importância, inclusive, ao longo dos anos. Porque todas as circunstâncias que levaram, no passado, as ondas migratórias, elas tendem a se intensificar, inclusive a ter outros elementos provocadores dessas migrações. Como as questões ambientais, a gente vai ter migrações ambientais, diante, pelo menos, das mudanças climáticas que a gente acompanha na atualidade. E muito disso provocando também fome, que vai fazer com que essas pessoas se desloquem de um lado para o outro, né? Vão ter alguns autores já na sociologia que debatiam isso, tanto quanto o Nobel Elias, que estava falando ali daquela ideia dos outsiders, né? Assim como dos estabelecidos de outsiders, assim como também o próprio Bauman, né? Que todo mundo dizia Bauman, tudo de Bauman é líquido, né? Líquido. Mas ele tem modernidade líquida, o tempo líquido. Exatamente, mas ele vai ter um livro onde ele fala também sobre os estrangeiros, que ele não fala ali líquido, né? Muito pelo contrário, né? A preocupação dele era tão urgente que ele entendia que precisava, inclusive, trazer esses marcadores que estão muito pautados dentro da ideia de uma construção do outro. O outro como aquele que eu quero me distanciar não é aquele que eu quero que esteja presente. Durante tanto tempo, durante séculos, na realidade, a gente acompanhou todo o processo ali todo o processo que se fundamentou dentro do imperialismo europeu, e hoje a gente observa muitos desses países que eram colônias, hoje querem ir para a metrópole, mas lá não são bem-vindos, né? Nesse contexto, tanto é que, lamentavelmente, a gente viu recentemente um canto das torcidas que foi, inclusive, feito pelos próprios atletas da Argentina agora na Copa América, que tinha, inclusive, discurso ali xenófobo, né? Você vai estar ali identificando que estariam os argentinos cantando uma canção que falavam que aqueles que vinham da África não poderiam ser, inclusive, vistos como franceses, e trazia ali uma linguagem, um discurso terrível, né? E olha que a gente está falando aqui da Argentina, pensando sobre a Europa, né? Diante dessa ideia do distanciamento, né? Outro tema que a gente vai trazer no próximo bloco é a discussão sobre as mudanças climáticas e direitos humanos. E no próximo bloco tem também o quadro Educar para os Direitos Humanos com Camila Deschamps. É quando o professor Manuel Moraes e o nosso convidado Wagner Arandas respondem uma pergunta feita por você que acompanha o TV Direitos Humanos. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o quarto bloco do TV DH, que nesta edição tem como tema os direitos humanos no mundo hoje. Agora o nosso convidado Wagner Arandas e o professor Manuel Moraes respondem uma pergunta enviada por quem acompanha o nosso programa. É o momento do quadro Educar para os Direitos Humanos com Camila Deschamps.
debate acerca dos direitos humanos se expande cada vez mais. Hoje, é fundamental entender a importância de se atingir o máximo de pessoas e os diversos setores da sociedade e assegurar o respeito aos direitos de cada um. E é sobre isso a pergunta de Gabriele Rose para o Educar para os Direitos Humanos do TVDH de hoje. De que forma as novas tecnologias, como drones, armas autônomas, os cyberataques, desafiam os princípios jurídicos básicos dos direitos humanos, como a distinção entre combatente e civil, juntamente com a proporcionalidade daquele ataque. A gente agradece a estudante de Direito Gabriele Rose e já passa a bola aqui para os nossos convidados, né, professor Manuel Moraes. Veja, a pergunta de Gabriel foi muito interessante, inclusive foi objeto de uma convocação da Unesco para uma futura resolução que está prestes a ser formatada, mas é um processo de consulta. E nessa consulta a Unesco discute a questão dos neurodados. E veja que ela trouxe um elemento que na consulta eu participei, fui um dos pesquisadores que a Unesco convocou para discutir, e os especialistas que participavam dessa consulta diziam da aplicação dessas novas tecnologias no implemento dos conflitos bélicos. Então existe já a tecnologia, né, que pode afetar a mente humana. Né? Isso pode, a partir de ondas, né? Imagina uma tropa militar que pode ser afetada, começar a ter ilusões e distúrbios em função de uma onda magnética, né? Produzida por equipamentos ultra sofisticados que ainda não existem materialmente, mas tecnicamente eles são viáveis e podem ser produzidos. No futuro muito próximo, aquilo que é real e o que não é real vai ser algo muito difícil, por conta da interface, da produção desses neurodados e dos tipos de tecnologia que vão ser utilizados. Tanto do ponto de vista do que está externo ao corpo, né, aquilo que você vai usar no corpo como equipamento, como também a introdução de chips no próprio corpo da pessoa, né, que em parte é importante para o desenvolvimento da ciência, né, e tecnologia, a possibilidade da pessoa tetraplégica voltar a andar, né, toda uma fronteira científica muito interessante, necessária, mas, por outro lado, um conjunto de ameaças efetivas à dignidade humana, à dignidade das pessoas, à autonomia dessas pessoas, porque, afinal de contas, quem vai guardar esses dados? Quem vai controlar essas informações? Quem vai fazer o backup disso, né? E quem controlar isso, controlará certamente grande número de pessoas, talvez até a humanidade no futuro. Professor Wagner. Inclusive, realmente dou os parabéns, uma pergunta fantástica, né? Além disso, a gente vai perceber que durante muito tempo tentou se estabelecer regras, né, para as guerras, né? Genebra vai ter a grande preocupação ali de tentar identificar, dizer o seguinte, olha, armas biológicas não são possíveis, né? Não é possível a utilização de determinados tipos de gases. Aí vem a Guerra do Vietnã com o uso de agente laranja, né? Bate na pele, tanto tem uma fotografia de uma criança, de uma menina correndo, né, ali com o corpo ardendo diante daquilo, né, com a pele se soltando. E ao longo do tempo sempre foi necessário estabelecer, tanto é que a gente já teve até guerras onde supostamente existiam ali armas biológicas, pelo menos na última intervenção do Iraque foi pensado nisso. Hoje a gente encontra-se dentro de um outro grande desafio, porque você pode ter um país, como dito por ela, através de drones, né? Eu posso ter um país que ele está invadindo o outro só com máquinas, sem nenhum ser humano ali naquele local, pode ter até alguém remotamente operando aquele drone, operando aquelas máquinas, né? Mas a gente encontra-se aqui dentro de um outro limite, né? Não só dentro da ideia de se pensar uma ética numa guerra, porque a guerra é algo terrível, é algo que não é desejável. Mas diante desses conflitos, a gente acaba tendo ali realmente uma grande ideia ali, inclusive, de preponderância daqueles países que vão ter muito mais poder, inclusive para subjugar outros, através de uso de equipamentos que vão gerar ali, talvez, grandes, né, carnificinas, né, se é que eu posso usar essa palavra sem ser de uma forma tão sensacionalista. E a gente também tem um pouco dessa tecnologia, inclusive, no nosso dia a dia. Hoje nós temos câmeras de identificação facial
que podem ali, enfim, né, captar qualquer pessoa e levar essa pessoa presa porque ela foi identificada por uma câmera. E o grande problema é que muitas vezes a gente vai ter esse grande problema porque há os falsos positivos. Isso. Cada vez mais a gente vê nos jornais ali matérias de pessoas que ficaram presas, às vezes meses, porque foi feita uma identificação incorreta daquela pessoa através desses sistemas de câmeras. Sem dúvida, uma preocupação muito urgente também. E aí nós falamos sobre fluxos migratórios, falamos sobre a questão das tecnologias, e aí eu queria também trazer um outro ponto que costuma estar bastante presente no debate público, que é a discussão sobre as mudanças climáticas. Professor Manuel, nós já fizemos, né, e avisando para quem está nos acompanhando agora, já fizemos programas especificamente voltados para mudanças climáticas, mas como a discussão aqui hoje é direitos humanos na atualidade, queria que o senhor tocasse nesse assunto, o professor Wagner também fica à vontade para complementar. O que dizer sobre mudança climática e direitos humanos na atualidade? Qual é a conexão entre essas duas dimensões? Foi super importante a sua pergunta, Juliano, porque você me permite resgatar o que a gente ainda não falou, que é a questão do neoliberalismo, que é um elemento central também para a gente entender essa estrutura, né, que não consegue se reerguer, se reestruturar diante do que a gente viu a pandemia. Ou seja, quando a gente pensa em meio ambiente, nós pensamos em uma necessidade de compreendermos a finitude do meio ambiente, porque a gente aprendeu na teoria moderna o projeto de modernidade via a natureza como algo infinito. Então você pode destruir florestas, porque elas existem em vários lugares, você pode jogar plástico no oceano, porque... E aí hoje já se descobre que o plástico é tão devastador que a gente já tem plástico no corpo da gente, porque pela forma como o plástico se disseminou e se fragmenta, micropartículas são alimentadas por peixes e peixes nós nos alimentamos e, portanto, nós comemos plástico. Então veja que isso é dramático, né? Agora, como você reverte isso? Com política pública. Como é que você reverte isso? Com mais presença do Estado. Dentro do momento em que você tem um aumento de uma onda neoliberal, de uma visão que o Estado deve ser menor, e tudo é custo, né? Na área social tudo é custo. Na área dos direitos humanos não tem orçamento, mas tem orçamento para pagar a dívida externa, tem orçamento para pagar os juros da dívida. Então, a visão correntista, ela predomina na disputa de política de Estado, né? Isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Então, quando você reduz a presença do Estado, na capacidade de fiscalizar, de atuar, você efetivamente amplia o dano ambiental e isso gera um efeito colateral, que é o aquecimento que a gente está vivendo, que nunca se viu, né? Você chegou a ter vários estados brasileiros chegando à faixa dos 60 graus, né? Quer dizer, um risco de morte, né? Então isso é muito sério. Professor Wagner, vai estourar um pouquinho esse tempo, mas quero também ouvi-lo a esse respeito. Seria até breve. É discutido também hoje a questão do racismo ambiental, né? Onde a gente vai encontrar determinados espaços, como a gente viu em Nova Orleans, né? Agora recentemente no Rio Grande do Sul, há poucos anos, inclusive aqui em Recife, durante as chuvas, inclusive a gente teve uma comunidade que fica em um grande bairro aqui, né? Um bairro muito populoso, que inclusive em função do deslizamento das barreiras, tivemos ali uma série de mortes, né? E tudo isso diz respeito, mais uma vez, como aqui alinhando o discurso com o Manuel, tudo isso diz respeito, inclusive, à nossa estrutura econômica e como a gente dispõe isso nas cidades, dentro desse contexto neoliberal. A pessoa que vai estar dentro de um contexto mais vulnerável econômico é essa pessoa que vai estar morando nessas áreas de risco. E, em função das próprias mudanças ambientais, quando a gente tem uma chuva um pouco mais forte, são essas pessoas aquelas as primeiras a perderem suas casas e muitas vezes até suas vidas. Depois do intervalo, tem o quinto e último bloco desta edição do TV Direitos Humanos. A gente volta já já. Chegamos ao quinto e último bloco do programa TVDH, que nesta edição fala sobre os direitos humanos no mundo hoje. Falamos sobre vários desafios, né? Rapidamente sobre a evolução,
os principais desafios que se colocam. Para a gente encerrar, queria que vocês falassem sobre os desafios na área da educação para os direitos humanos. Professor Manuel, primeiro, depois Wagner na sequência. O que dizer sobre o papel das escolas, o papel das nossas casas, né? Em primeiro lugar, nos ambientes familiares, onde as pessoas, né, crescem, onde estão as crianças, também as escolas e universidades, dentro desse contexto do educar para os direitos humanos. O desafio é enorme porque perpassa a linguagem, né? E quando a gente fala de linguagem, a gente está falando da esfera pública, como dizia Habermas, né? Então, a construção da esfera pública é a consolidação de atores e atrizes que entendam, né, os conceitos básicos do porquê você está falando aquilo, do porquê você está defendendo tal coisa. Então, muitas vezes, o que eu vejo em sala de aula é um curto-circuito entre o universo conceitual básico sobre os direitos humanos e o que os alunos trazem por percepção. Traduzindo em miúdos, é o que a gente chama de preconceito. Pré-conceito. Você tem um conceito anterior ao que você estudou. Então, você é contra o movimento LGBT, mas você não sabe o que é a agenda desse movimento. Você é contra o movimento sem terra, mas você quer acabar a fome no mundo. Mas você não tem como acabar a fome do mundo sem a agricultura familiar produzida pelo MST. Você quer ter uma saúde mais equilibrada e você come hoje arroz produzido pelo MST, mas não sabe que o arroz veio do MST porque você tem um preconceito com quem produz de forma coletiva o campo. Então, acho que a gente precisa escutar. O meu exercício de sala de aula é um exercício de escuta. E quando a gente escuta, muitas vezes o que você diferencia, você às vezes reage, né, de forma até negativa, o que seja direitos humanos, na prática é o que a pessoa não conhece. É o não conhecer que é o grande desafio para a gente avançar nessa pauta. Professor Wagner. Trabalhar direitos humanos é como se a gente estivesse sempre falando de novidades. Porque quando a gente explica os direitos humanos para os estudantes ou para algumas pessoas da nossa convivência, aí a pessoa para e diz, então é isso, direitos humanos? Nem imagina que os direitos humanos estão no nosso dia a dia, né? E quando a gente pensa na ideia de educar para os direitos humanos, a educação para os direitos humanos não está só dentro de um contexto de uma sala de aula na universidade, também está dentro do contexto da formação dos ciclos fundamentais e médios, né, da formação estudantil, assim como também dentro de um programa como esse, que inclusive também é um programa de extensão, né, de estar funcionando como disseminador dos direitos humanos. E essa ideia da busca das informações é muitas vezes complicada, até para encontrar informações que sejam bem apuradas, né, mas é um exercício coletivo. É uma troca. Os direitos humanos, em sua essência, é uma troca. Eu falo sobre direitos humanos, eu escuto o que você pensa sobre direitos humanos e a gente tenta chegar a uma rede do que é que representa, de fato, esses direitos humanos. E é um trabalho também incansável. Infelizmente, nosso tempo terminou, né, professor Manuel? Nós agradecemos, professor Wagner Arandas, sua participação aqui. Também agradeço. E esperamos reencontrá-lo, né, professor? Não faltam pautas, né, professor Manuel, para quem discute, debate, propaga e dissemina direitos humanos. Então, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Também agradeço. O TV Direitos Humanos é uma iniciativa da Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos, Dom Helder Câmara, produzido por estudantes de jornalismo do projeto de extensão EduComDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o SENDEC, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o MST, o Centro das Mulheres do Cabo e o Centro de Cultura Luiz Freire. Acompanhe a gente nas redes sociais e traga sugestões. @programatvdh.unicap, é assim que você nos encontra. Estamos também no YouTube, nos canais Jornalismo Unicap e Cátedra Dom Helder. Lá você encontra outras edições do programa, sempre com o tema dos direitos humanos. Agradecemos pela companhia e até a próxima.